Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael e estamos mais uma vez na sala de leitura para comemorar o Dia do Estudante, com a leitura de algumas obras consagradas da nossa literatura. No meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A casa viaja no tempo. Rubem Braga. Volto, como antigamente, a esta grande casa amiga, na noite de domingo. Recuso, com o mesmo sorriso, a batida que o dono da casa me oferece, e tomo a mesma cachaçinha de sempre. O dono da casa é o mesmo, a cachaça é a mesma, a casa, eu. E tantas vezes vim aqui que não tomo consciência das coisas que mudaram. Sento-me, por acaso, ao lado de uma jovem senhora amiga da família, e a conversa tranquila e morna. Mas, de repente, a propósito de alguma coisa, ela diz que se lembra de mim há muito tempo. Você vinha às vezes jantar, sempre assim de paletó e sem gravata. Sentava calado, com a cara meio triste, um ar sério. Eu me lembro muito bem, eu tinha 6 anos. 6 anos? Certamente não me recordo dessa menina de 6 anos. A casa sempre esteve cheia de meninas e mocinhas. Há pessoas que eu conheço de muitos domingos através de muitos anos, e das quais nem sequer sei o nome. Pessoas que para mim fazem parte desta casa e desses domingos, visitando esta casa. A primeira recordação que tenho dessa jovem é de uma adolescente que às vezes dançava no jardim. Era certamente linda, mas não creio que tivéssemos trocado, através dos anos, mais de 2 ou 3 frases ocasionais. Sempre tive a vaga impressão de que, por algum motivo imponderável, ela não simpatizava comigo. Só agora me dou conta de que a vi crescer. Terei sido uma distraída testemunha de seus flertes, seu namoro. Lembro-me de seu noivado, lembro-me de quando se casou. Sei que hoje, ainda tão moça, tem 2 filhos, e a maternidade veio definir melhor sua radiosa beleza juvenil. Inutilmente procuro reconstruir a menina de 6 anos que me olhava na mesa e me achava triste. E não faço a menor ideia do que ela soube ou viu a meu respeito durante esses inumeráveis domingos. Certamente fui sempre para ela uma figura constante, mas vaga, um senhor feio e quieto, que ela se acostumou a ver distraidamente de vez em quando. Às vezes, com 1 ano ou mais de intervalo, que viaja e reaparece com a mesma cara e o mesmo jeito. Tomo consciência de que é a primeira vez que conversamos, os dois, ao fim de tantos anos de vagos boa noite e como vai. Mas nossa conversa tranquila e trivial me emociona de repente quando ela diz: Eu tinha 6 anos. Penso em tudo o que vivi nestes anos, tanta coisa tão intensa que veio e foi. E penso na casa, no dono da casa, na família, na gente que passou por aqui. A casa não é mais a mesma, a casa não é mais a casa. É um grande navio que vai singrando o tempo, que vai embarcando e desembarcando gente no porto de cada domingo. Dentro, em pouco, outra menina de 6 anos, filha dessa menina, estará sentada na mesma sala, sobre a mesma lâmpada, e com seus 2 olhinhos pretos verá o mesmo senhor calado de cara triste. O mesmo senhor que numa noite de domingo, sem o saber, se despediria para sempre e irá para o remoto país onde encontrará outras sombras queridas ou indiferentes que aqui viveram também suas noites de domingo e não voltaram mais. Cecília Milheres. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada.
Parada obrigatória. 1000 lugares para conhecer antes de morrer é um best-seller mundial da americana Patricia Schulz. Tão logo ele tomou conhecimento dos 1000 lugares imperdíveis no mundo, decidiu, seria o primeiro brasileiro a conhecê-los todos. Homem muito rico, recursos para isso não lhe faltariam. Pretendia, inclusive, realizar esse périplo em tempo recorde. Em primeiro lugar, para dar à façanha ainda maior destaque e depois porque, pela idade, já não podia fazer planos a longo prazo. Assim, tudo o que faria era entrar nos lugares mencionados na obra, tirar uma foto e seguir adiante. Consultou um amigo, dono de uma grande agência de turismo. Sim, era possível fazer aquilo em um ano, desde que ele alugasse um jatinho particular. O que sem demora foi feito, e assim partiu, disposto a visitar pelo menos 3 lugares por dia. Era difícil, mas ele conseguiu, e assim, pouco a pouco, foi riscando os lugares de sua lista. Deixou o Brasil para o fim. Em nosso país, era cerca de 20 lugares, a maioria deles em São Paulo, cidade onde nascera e onde morava. Os amigos esperavam que ali se encerrasse a gloriosa trajetória, mas seus planos eram diferentes. Queria terminar com Copacabana Palace, no Rio. Havia uma razão para isso, uma razão muito especial. Anos atrás, eles se apaixonaram por uma mulher, uma jovem e linda carioca. Paixão tão fulminante, tão avassaladora, que decidira largar tudo, esposa, filhos, empresas e viver com a moça no Rio. Para tanto, haviam marcado um encontro no Copacabana Palace. Encontro ao qual ele não compareceu. Chegou a viajar para o Rio e, no aeroporto, tomou um táxi para ir ao famoso hotel, mas no meio do caminho desistiu. Não abandonaria tudo que havia conquistado por causa de uma aventura amorosa. Retornou a São Paulo sem ir a Copacabana Palace, que, aliás, nem conhecia. Agora, finalmente, atentaria o hotel. Não mais para uma aventura, mas para gozar seus 15 minutos de fama. Seus assessores haviam avisado a empresa que lá estaria para registrar o climax da aventura, a chegada ao último dos 1000 lugares. Já era noite quando o jatinho pousou no aeroporto. Ele tomou um táxi, nervoso, já estava atrasado. E para o cúmulo do azar, havia um congestionamento em Copacabana. Deixou completar o trajeto a pé, apesar das advertências do motorista. Já estava a 200 metros do famoso prédio da Avenida Atlântica, quando o assaltante lhe apontou o revólver. Ele fez um gesto que queria dizer, leve tudo, mas não me retenha, tenho um encontro com o destino. Mas foi mal interpretado. O homem achou que ele tentava reagir e disparou. Caído no chão, agonizante, tinha apenas uma mágoa. Havia um lugar, um único entre 1000 lugares, que ele não veria antes de morrer. O problema, concluiu antes de expirar, é que a gente não pode ter tudo o que se quer na vida. O amor pede a palavra. O amor fala, transborda em confidências, poemas, declarações, confissões, telefonemas, cartas, tudo que produz voz e texto, tudo que parece ser capaz de revelar seu mistério e acalmar nossos sentidos. Desde que o primeiro ser humano foi atingido pelo amor e paixão, sentiu necessidade de dar ao nome ao fenômeno, que o deixava sem palavras. Mas logo o amante percebeu que o nome não bastava. Era preciso compreender o amor. E vieram as metáforas, como se o chão fugisse debaixo dos meus pés, como se meu coração saltasse pela boca, como se o céu se partisse em 1000 pedaços. Mas compreender também não bastava. Faltava o outro, aquele que despertava tão agradável desespero, e nasceu a fala amorosa. Mas nem mesmo o outro bastava. Sua presença só provocava mais amor ainda. Ao juntar violentamente as sensações do corpo com a das almas, como 2 fios desencapados, o amor apaixonado nos colocava diante de um enigma. Não sabemos como lidar com ele, então precisamos desesperadamente enunciá-lo, para compreendê-lo, para comunicá-lo, para alimentá-lo e até mesmo para acabar com ele. Não existe amor mudo. O amor não se completa no outro, mas na palavra. Por tudo isso, não surpreende constatar que o amor apaixonado é a matéria-prima por excelência da leitura. Está presente nos romances, nos poemas, nas crônicas, nos contos, na leitura infantil, nos romances policiais, nos contos de fada, nas narrativas orais, nas histórias em quadrinhos, antes que alguém lembre que os limites entre os gêneros literários andam tão esfumaçados como aqueles que delimitam o amor e paixão, ou amor e morte, ou amor e ódio, ou amor e tédio. Convém explicitar os critérios que nortearam a escolha das 3 histórias que compõem este livro. Seria razoável e fácil buscar nos clássicos as melhores histórias de amor. Mas assim, como a literatura, o amor nunca é razoável
e raramente é fácil, como ponto de partida. Uma única exigência editorial, trabalhar com os contos ou crônicas, nada de cartas, poemas, fragmentos ou letras de música. Embora à primeira vista esse critério pareça não ter maior importância, ele acaba se revelando determinadamente do tipo de fala amorosa que traz à luz. Tanto o conto quanto a crônica são relativamente recentes na história da literatura brasileira. Aqui, o conto surge com romantismo, mas só ganha força de verdade no realismo, como todas as nuances, contradições e ambiguidades que levaram ao século XX a celebrar a revolução sexual, a igualdade de gênero e a falência do modelo familiar tradicional. Aqui, o amor idealizado dá lugar à transgressão, à solidão, ao desencontro e à expectativa. Não é à toa que muitas histórias tratam da dissociação entre o amor e casamento, ou do primeiro amor, da impossibilidade do encontro perfeito ou da sombra imposta pela AIDS. A ideia inicial era compor esta pequena antologia apenas com contos. Mas em pleno século XXI, como marcar como segurança os limites que separam o conto da prosa poética ou da crônica? Então, o critério adotado na seleção dos textos foi mais emocional do que técnico. As 3 histórias que compõem esse livro foram escolhidas porque são capazes de fazer disparar o coração do leitor, provocam lembranças, fazem sonhar, dão vontade de namorar de novo, trazem de volta amores perdidos, reavivem tristezas e trazem também surpresa. Ao lado de autores já consagrados, revelam um olhar de contistas, menos conhecidos do público, mas prontos para despertar um dos mais duradouros tipos de caso de amor, que atinge o leitor, a paixão pelo texto.